Passamos à análise dos temas que marcam a atualidade económica, com a presença de Miguel Beleza, economista. Boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. Vamos começar por estas palavras do Primeiro-Ministro ontem no Pontal, relativamente ao ano de viragem económica, que no fundo será 2013. São demasiado otimistas estas palavras? Pessimistas não são, com certeza, mas o que o Primeiro-Ministro indicou foram mais ou menos duas coisas: que em 2013 a atividade económica deixaria de cair, que é o que tem vindo a acontecer agora sistematicamente desde há bastante tempo, e mais do que isso, poderia recomeçar a crescer a economia, ou recomeçaria a crescer. Ora, os elementos que temos neste momento sugerem que a economia não estará em queda precipitada, não há razão para isso, embora sugerem alguma queda. Agora, não há neste momento ainda nada que possa sugerir com alguma garantia que o crescimento recomeça daqui a 3 ou 4 trimestres. É preciso também ver, já agora, prever este tipo de inversões, ou seja, prever a economia é sempre um exercício arriscado e muito complicado de fazer, e a gente engana-se sempre. Mas é particularmente difícil quando estamos a tentar localizar um ponto em que a economia deixa de cair e passa a subir, ou deixa de subir e passa a cair. É muito complicado fazer esse tipo de previsão. Tudo somado, admito que não haja grande razão para supor que as coisas se vão deteriorar, embora no curto prazo, no passado recente, de facto, tenha havido alguma deterioração. E se calhar é muito cedo para prever a recuperação. Mas enfim, os governos tipicamente são algo otimistas. Há quem diga que isso é uma boa ideia para animar os cidadãos. Enfim, Mas não são otimistas quanto ao desemprego para o próximo ano, que o governo espera que seja maior. Portanto, não há aqui alguma incoerência no fundo? Mesmo que o Primeiro-Ministro tivesse razão e que houvesse uma estabilização da atividade e um começo de crescimento, é altamente improvável que o desemprego começasse a cair, pelo menos de forma significativa. Pelo contrário, por exemplo, se a atividade sobretudo estacionar e mesmo que cresça qualquer coisa, se calhar acabamos por ter durante o ano que vem, ou no fim do ano que vem, uma taxa de desemprego algo mais alta do que esta. Ou seja, não é contraditório, embora eu penso que é realista pensar que o desemprego pelo menos não vai começar a cair, se calhar vai aumentar a qualquer coisa. E mais, penso que estas medidas chamadas de ativas de emprego, arranjar uns subsídios ou uns impostos a menos para empregar mais tantas pessoas, normalmente têm muito pouco efeito. Há umas que estão em vigor, se calhar é bom empregar uns jovens, convinha que trabalhassem um pouco, coitados, de vez em quando. Agora, é uniforme, ou melhor, é universal, que quando este tipo de medidas desaparecem os empregos. Portanto, não é por aí. A economia, quando, e oxalá seja depressa a começar a crescer, o desemprego recomeça. Ao fim deste tempo todo, o que quero dizer é que o desemprego é quase impossível, pelo menos na minha cabeça, que caia para o ano, e se calhar caia alguma coisa, mesmo que tivéssemos, enfim, pelo menos uma estabilização da economia ao longo do ano, que admito que já seja razoável, embora mais do que isto penso que é otimista. Com estabilização, mas sem crescimento no fundo, não é? Portanto, não daria para mudar os números de alguma forma. O copo não estará cheio, estará meio vazio, mas de qualquer maneira, a verdade é que nós há uma série de trimestres temos tido aqui sucessivamente. E não é fácil inverter a tendência sem primeiro estabilizar. E se nós em 2013 tivéssemos uma estabilização, eu não ficava eufórico, mas ficava satisfeito. Acho que era um início a algo prometedor. Há aqui uma coisa que também vale a pena referir, embora já toda a gente saiba. Isto não depende só de nós portugueses, nem sequer só do acordo que for negociado com a Troika, admitindo que é este ou outro qualquer. Depende largamente dos nossos parceiros mais importantes. Para começar, os espanhóis, é evidente. E porquê? Pois toda a gente já sabe que o principal cliente de Portugal que compra mais exportações é a Espanha, e é para 1/3 ou mais. Nós também somos, ou melhor, a Espanha também é o nosso principal fornecedor. Enfim, este aspecto conta um pouco menos. E há outra coisa, é que a Espanha também é o principal parceiro financeiro, ou seja, por exemplo, há um banco espanhol que é proprietário de um dos maiores bancos portugueses, por exemplo, e há outras situações parecidas. Ou seja, se as coisas correm mal em Espanha, não é só as exportações, é mais do que isso.
É evidente que não é positivo termos um país com dificuldades e esse país ter o proprietário do banco português estar em dificuldades por causa disso. Portanto, a Espanha vai cair. Bom, eu acho que a Espanha está a perder tempo com a questão do resgate. Porque mesmo que pedisse e utilizasse um pouco mais tarde, não tinha mal nenhum e é mais perigoso pedir tarde. Portugal pediu tarde, já todos sabíamos, e eu digo isto com tranquilidade, que não é uma questão de jogar ao Euromilhões da segunda-feira. Toda a gente dizia, toda a gente não, mas um número razoável de pessoas razoáveis, e perdemos tempo também, não morremos por isso, mas perdemos alguma coisa com isso. E eu, neste momento, penso que a Espanha deveria formalizar o pedido, mesmo que não tivesse propriamente um empréstimo. Noutros tempos, quando eu era jovem e trabalhava na Fronteira Internacional, às vezes tínhamos uma espécie de programa sombra. O que era isto? Não era uma variação, não era um contrato, digamos assim, entre o país entre o governo do país e o fundo, mas era um conjunto de regras e de medidas que o país iria tomar, enfim, mais ou menos voluntariamente, o que, se fosse acreditado pelo mercado, ajudava quase tanto como se pedisse mesmo o dinheiro, porque eu admito que a Espanha, o principal nem seja os fundos, ou pelo menos pode não ser, é a credibilidade que certamente ajudaria e ajudar-nos-ia a nós também, por tabela. Não sei porquê, dá a ideia que o governo espanhol acha que não é muito viril pedir ajuda. Vamos ter que esperar mais um bocadinho, lá ver, não é? mas eu sobretudo não vejo nenhum inconveniente em pedir e vejo muitos possíveis inconvenientes em não pedir. E, portanto, por um raciocínio razoável, enfim, se eu pudesse sugerir alguma coisa ao governo espanhol, não é o caso, diria peçam e peçam depressa. Queria só voltar um bocadinho atrás ainda à parte nacional, nomeadamente relativamente ao facto de o Primeiro-Ministro não ter desvendado de que forma é que vai aqui substituir estes cortes, esta suspensão, no fundo, não sei se o Primeiro-Ministro saberá, ele próprio, se já terá essa questão resolvida na sua cabeça, enfim, resolvida com o Ministro das Finanças, com certeza. Admito que... Mas até que ponto é que os sacrifícios podem ser alargados a todos os portugueses se o Primeiro-Ministro espera que no próximo ano a situação já seja de estabilização e não de decréscimo? Estamos a falar nos sacrifícios de uma medida adicional. Seria ótimo se a economia como um todo melhorasse, mesmo que tivéssemos que suportar uma coisa qualquer adicional. Isso até sabemos que a procura interna ficaria agravada também, não é? A procura interna estará em baixo enquanto estiver em execução. Ainda por cima é isso o principal objetivo do programa, as pessoas não se lembram disso, mas de facto é a única maneira de deixar de crescer tanta dívida externa e isso é o principal problema que nós temos neste momento. Agora, eu admito que essa medida, por exemplo, esteja no Orçamento de Estado, ou pelo menos implícita, é difícil que não esteja. E é possível uma medida tenho alguma dificuldade em dizer, mas já agora deixe-me fazer uma observação. Eu acho que a condenação da medida por parte do Tribunal Constitucional passou um pouco ao lado. Porquê? O corte era só para os funcionários públicos. Tudo bem. À partida dá a ideia que há alguma discriminação. Mas que discriminação é essa? O que me interessa, e é o que interessa para a equidade e para a justiça social, não é se eu cobro aos funcionários públicos, aos adeptos do Benfica, aos mortos. O que me interessa saber é como é que eu cobro por classe de rendimento. O que me interessa saber é se eu vou buscar uma grande parte do subsídio a pessoas que têm muito baixo rendimento, ou se, pelo contrário, essas pessoas estão a ser, de alguma forma, poupadas e vou àqueles que têm mais altos rendimentos. É evidente, para mim é o que interessa e é a conta que se devia ter feito, mas é a conta que o Governo fez quando retirou uma parte do subsídio de Natal em nilo tempore. Portanto, esta é que não é nada óbvio. Quando se diz que só se corta aos funcionários públicos, se estamos a ser justos ou não. Não é óbvio, não existe informação. E, portanto, eu esperaria que, quando for feita a medida que vai ser, não vai considerar ser uma medida agradável, mas que este tipo de conta seja feito, porque ela pode-se fazer, e repito, porque o Governo fez, e acho que até fez menos mal, quando cortou metade do subsídio de Natal. Não sei se recorda que o Governo disse que não sei quantas mil famílias não teriam corte nenhum, até este rendimento teriam este corte e teriam este. É isso e que mostra se a medida é justa ou não é injusta. Não é saber se cobra a este grupo ou àquele.
e Portanto, aqui da não está ideia em de causa privado versus público, isso não é na sua importante. opinião. Quer dizer, pode estar, mas isso não me interessa muito. O que me interessa, eu não estou a dizer que a medida era justa do ponto de vista que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós não sabemos e que essa conta devia ter sido feita. E a classificação público-privado não é muito interessante porque nós daí não concluímos, não concluímos nada, mas nada, sobre a justiça da medida. E é evidente que isso é que é o que interessa. Enfim, não sei se o Tribunal Constitucional poderia, mas se calhar, vamos imaginar, podia ter tido esclarecimentos, sei lá. Porque aquilo de facto não interessa para o efeito para a desigualdade que cria, é que nós não sabemos se aquela medida queria ou não queria. E enfim, cada um de nós pode ter as suas ideias, mas é possível fazer essa conta de uma forma mais ou menos rigorosa. Li há pouco que José Miguel Judice dizia que, no fundo, Pedro Passos Coelho estava a fazer, que não havia, no fundo, grande alternativa àquilo que o Governo estava a fazer nesta altura. Pergunto-lhe se concorda com estas afirmações, se efetivamente não há grandes alterações que se possam fazer. Andando um bocadinho para trás, o que é que nos aconteceu? Aconteceu-nos que os principais criadores e todos os criadores pensaram, infelizmente com alguma razão, que nós não éramos solventes. Não é que não tínhamos liquidez, é que não íamos conseguir pagar. Isto quer no que toca à dívida pública, quer no que toca à dívida externa. Infelizmente, olhando para os números, esta conclusão era bastante razoável. E o que fizeram os nossos credores foi o que faria qualquer credor que tem medo de não receber o seu dinheiro, que é cortar o crédito. E, de facto, Portugal não pode, nem podia viver sem algum crédito, nem que fosse, por exemplo, para renovar os créditos que já existem. Mas, enfim, não pode, não penso que não vale a pena estar aqui a maçar os espectadores. Ora bem, o programa destinou-se a corrigir esta ideia. E como é que eu consigo corrigir esta ideia? Consigo fazendo crescer menos, se possível estabilizar, se possível reduzir, quer a dívida pública, quer a dívida externa. Só assim, penso eu que é lógico, só assim é que os credores vão passar a pensar, afinal, eles são solventes. E o empréstimo que nos foi concedido é para nos dar tempo de fazer uns ajustamentos necessários para conduzir a esse resultado. Felizmente, no que toca à dívida externa, há alguns resultados positivos. Ou seja, graças a um crescimento das exportações e a um um inevitável queda das importações, porque cai o consumo e o investimento, cai sempre. Nesse aspecto, as contas construídas estão francamente mais saudáveis e, portanto, com algum tempo adicional, não haverá problema de maior. Quanto à dívida ao setor público, bom, a dívida vai crescer menos, mas se calhar não vai crescer assim tão pouco como isto. Vamos lá ver o que acontece ao déficit. Ou seja, é sempre possível fazer-se programas mais ou menos diferentes. Agora, um programa substancialmente diferente não era possível, porque como é que a gente consegue resolver a dívida externa, a dívida pública, é a austeridade no Estado. Acho que qualquer pessoa percebe isso. E quanto à dívida externa, precisamos de reduzir o consumo e o investimento, enfim, a soma interno e, se possível, aumentar o que vendemos lá fora. Ou seja, em qualquer dos casos, precisamos de apostar o cinto. Mas e depois de todas essas reduções, como é que fica o nosso aparelho produtivo? Como é que fica o país? Quando é que recuperamos, no fundo? Ou nunca mais vamos voltar aos tempos do rega-bof, como dizia o Primeiro-Ministro? Isto não convinha, porque é cada vez mais penoso e agora, no passado recente, com a liberdade de circulação de capitais, que eu já digo o que é que eu estou a entender por isto. Bom, nós precisamos de que os criadores recomecem a emprestar-nos. Precisamos de que, por exemplo, um efeito que é muito comum, que é o ganho de competitividade nas exportações, leve a um aumento de investimento. Precisamos de que, eventualmente, Deus queira que fosse já alguma redução de impostos, possa puxar pela procura, e temos que ir assim. Agora temos que, de facto... E injeção de liquidez, como, por exemplo, usar o resto do dinheiro que não foi usado para a banca mas a liquidez não é o problema agora, é a solvabilidade. Porque, aliás, essa operação de... Estava a falar nas pensões? Estou a falar da linha de recapitalização da banca, que não foi usada na totalidade. Essa vai ser necessária, penso eu que toda, e se sobrar um bocadinho e tivermos um tesourito guardado, é bem bom. Mas não é por aí que... Eu, aliás, devo dizer que não estou seguro de que haja tantos problemas de liquidez como as pessoas dizem. Desconfio é que muitas entidades, muitas empresas não querem pagar o empréstimo naquelas condições, mas teriam liquidez se os estivessem dispostas. Não sei. Até porque quem é o maior interessado em emprestar dinheiro a um bom projeto? É um banco. Portanto, aí tenho algumas dúvidas. Agora, deixe-me só fazer recordar uma coisa. Nós, não se recorda com certeza, mas em 1983, o Fundo Monetário Internacional arranjou-nos um empréstimozinho de 750 milhões de dólares. Nós ficámos muito contentes, gastámos um bocado, poupámos $1 ou $2 e tal. Ótimo.
este ano, perdão, não passado, desta vez, estamos a falar de 78 mil milhões, que é bem mais do que 100 vezes mais, bem mais do que 100 vezes mais, e pode ser que não chegue. E estamos a falar de mais isto e mais aquilo. Ora bem, o que acontece é que num caso tínhamos umas pequenas coisas, agora, por exemplo, se as pessoas não tiverem confiança, qual é o grave problema, ou um deles, se os gregos acham mesmo que vão sair do euro? É que todos os gregos que puderem tiram os euros da Grécia e põem-os onde estão a salvo. E neste momento é legal fazer o que quiser. Neste momento, qualquer de nós pode pôr o dinheiro onde quiser, é legal em Portugal. Devemos pagar os impostos, mas isso é outra coisa. E mais, já agora, se me permite, isto é esta liberdade de circulação de capitais, que é o que distingue esta globalização das outras. É as pessoas, em princípio, poderem fazer o que quiserem. Não vai ser desinventada. Não é como a gente gostava de desinventar a bomba atómica. Não pode. Isto aqui não pode. É muito fácil de pensar. Imagina, sabe, com um telefone portátil, que em Portugal há muitos milhões, uma pessoa pode, com relativa facilidade, passar o seu dinheiro daqui de Lisboa para Singapura ou para Nova Iorque e passa sem custo, passa de uma forma instantânea e com uma grande fiabilidade. Ora bem, enquanto houver esta possibilidade, e a mesma coisa com PC em casa e muitas outras maneiras, enquanto houver esta possibilidade, vai ser possível evitar que as pessoas todas que queiram ou melhor, vai ser possível impedir que as pessoas que queiram utilizem esta faculdade. Como? Um fiscal atrás de cada telemóvel. Daí a importância de taxar essas transações? Daí a importância de não as taxar muito, senão elas vão-se embora. Sim, a taxa que está proposta é uma coisa. Eu, por acaso, acho que não é boa ideia, mas também já agora digo qual é a minha razão principal. Acho que a Comissão Europeia, que a propôs, antes de propor um aumento de impostos, qualquer que ele seja, devia mostrar a todos nós, cidadãos europeus, que está a fazer o que pode em matéria de poupar despesas, ou seja, que está a apertar um pouco o cinto. Não acho bem nós todos estarmos a fazer isso e os funcionários, enfim, a Comissão em geral não o estar a fazer. E por consequência, não proporia esse aumento de orçamento, de imposto, que é para aumentar o orçamento, sem mostrar que já fizeram tudo o resto, que não implicasse um aumento de imposto. Pergunto-lhe se a prova de fogo para este governo, e tendo em conta o que o Primeiro-Ministro disse, do próximo ano ser o ano de viragem, no fundo, é o regresso aos mercados em setembro. Absolutamente. E isso é uma coisa que... Absolutamente, isto é, com certeza, isso é que é... Mas isso é o objetivo principal. Quando eu há pouco lhe falei que os nossos criadores deixaram de acreditar na nossa solvência, nós precisamos de os convencer do resto, ou melhor, de convencê-los do contrário, e, portanto, voltar a poder utilizar os mercados. Esse é que é de facto a prova de fogo. Isso é que é aquilo que mostra se Portugal foi capaz, com ou sem ajuda, com ou sem outros fatores, de cumprir o seu objetivo principal. Dizer que é possível em setembro... Há aqui um problema adicional, é que os mercados, em muitos casos destes, reagem a coisas pouco... Eu costumo dizer que se, por exemplo, o presidente americano fica constipado, é capaz, só esta ajuda é uma maçada. Agora, como objetivo, portanto, ou seja, não chega bem a 2 anos, mas quase a seguir ao resto do programa, parece-me razoável, mas não está garantido. E se não acontecer, o que é que acontece? Se não acontecer, significa que Portugal, para continuar a viver, precisa de que lhe emprestem mais dinheiro. Porque senão... se não acontecer, significa que os nossos criadores anteriores ou outros quaisquer, ou o investimento externo, não acreditam em nós e, portanto, não nos vai emprestar mais dinheiro. Os próprios portugueses também não estarão cheios de vontade de emprestar dinheiro ao Estado, porque estão a ver que o Estado, afinal, não é assim um pagador tão grande. E o que é que sucede? Bom, se conseguirmos que nos emprestem de fora, como agora, ótimo. Se não, é um grande problema. Aliás, porque se o Estado, aliás, era aquilo que eu temia, por exemplo, que não aconteceu ainda na Grécia, que é, não consegue ter os criadores, a ajuda não vem porque a Grécia não cumpre, por hipótese. Isso significa que não pode ir buscar dinheiro ao mercado, isso significa que não pode ir buscar dinheiro a sério aos seus cidadãos e que também não pode cobrar muitos impostos. E o que é que acontece? Fica sem dinheiro. Isto é um bocadinho ridículo, mas lembra-se com certeza de que alguns ministros das Finanças, nomeadamente o português, houve uma certa altura que disse: eu daqui a 3 semanas ou 4, não sei o quê, não tenho dinheiro. E o que é que isso quer dizer? Olha, não pode pagar vencimentos, não pode pagar juros, não pode pagar pensões, não pode pagar, é como se fosse um de nós que está sem dinheiro. Podemos roubar, mas enfim, o Estado pode roubar até certo ponto, mas não pode resolver assim o problema. E um Estado não pode viver assim, não pode.
E qual é a solução possível? É voltar ao mau velho tempo em que os Estados pediam dinheiro aos seus bancos centrais. Neste caso seria o governo grego a ir buscar dinheiro ao Banco da Grécia, só que isso é totalmente contra a União Económica e Monetária. Portanto, para fazer isso, que seria indispensável, teria que sair do euro. Ontem, o Stiglitz, Nobel da Economia, dizia que a austeridade já era mais do que contraproducente, no fundo, e que a Europa devia reestruturar as dívidas dos países como que em conjunto. Bom, eu não sei, o Sr. Stiglitz é um gênio, indiscutivelmente tem contribuições incríveis para a economia e para a teoria económica, mas nestas coisas, por alguma razão, tem uma grande antipatia pelo Fundo Monetário Internacional. Ele foi economista-chefe do Banco Mundial e deve ter ficado aborrecido, porque de facto a importância destas coisas do Fundo Monetário Internacional é muito maior, embora o Banco Mundial tenha 3 vezes mais pessoas. Bem, não estou, portanto tem sempre este tipo de atitude. Que as austeridades estão a ajudar a crescimentos, todos nós sabemos. Reestruturar a dívida em conjunto, bom, às vezes, quando se procura um certo controle, uma certa tranquilidade, quando um país precisa mesmo de reestruturar, é habitual haver uma entidade, que há uns tempos, para a Grécia foi como é que se chama aquele, o Institute of International Finance, que é uma entidade privada que andou a falar com os bancos todos a ver se não se ia arranjar um acordo para isso. O Fundo Monetário Internacional envolve-se nisso. Agora, e se fosse neste caso, mas com certeza que se envolveria também. Agora, não existe uma entidade para fazer esta reestruturação e, de qualquer maneira, a experiência que nós temos quando se reestrutura é péssimo, porque passa-se um período longo em que, de facto, não nos emprestam quase nada e onde temos que apertar o cinto, mais ainda do que estamos agora a apertar. Portanto, seria ainda pior para a Europa? Há muita gente que propõe a reestruturação, pensam que, se calhar, que vamos a Basileia beber um conhaque e fumar um charuto, e em vez de pagarmos 100, pagamos só 30, e em vez de pagarmos 8%, pagamos só 3%. Não é nada disso. É um processo complicado e penoso. É possível que se conclua dele que vamos pagar menos, e vai haver perdão de juros, mas as condições as outras condições, por exemplo, de acesso ao crédito externo, desaparecem. E, portanto, enfim, não é tão diferente uma reestruturação do que um incumprimento. Até porque uma reestruturação é uma espécie de incumprimento, embora, enfim, permitido. E relativamente à Grécia, vimos aqui que o Governo já tinha anunciado isto, de resto, que quer prolongar este plano por mais 2 anos, mas que a Alemanha ainda não está disposta a isto, que solução, há esperança, o que é que vai acontecer à Grécia? Eu não sou nada favorável a que estes programas sejam longos. Eu acho, porque a experiência que vou tendo e que temos de muitos sítios é que se instala o que se diz em inglês adjustment fatigue, ou seja, os agentes económicos começam a não reagir por aí além às medidas de austeridade e quanto mais tempo pior. E por razões várias até o efeito dessas medidas começa a ser mais diluído. E um exemplo, em Portugal tínhamos de antes um instrumento de política económica um bocadinho selvagem, mas tínhamos, que eram os limites de crédito. O Banco de Portugal dizia a cada banco quanto podia emprestar. Os bancos, ao fim de algum tempo, aprenderam como é que se dá a volta, parece, enfim, formalmente, não cumprem de facto. Isto acontece com o programa de ajustamento prolongado. E, portanto, na minha opinião, primeiro vamos ver se não se consegue fazer alguma coisa com o programa que está. Eu penso mas ainda se consegue fazer alguma coisa com a Grécia? Esse é que é o problema, porque eu creio que os dirigentes políticos alemães sentem alguma dificuldade da parte da sua opinião pública, porque provavelmente, bem ou mal, se estabeleceu a ideia de que a Grécia não estava a cumprir de forma razoável o programa, o que é se calhar verdade. E, portanto, eu percebo que até por essa razão as entidades alemãs queiram, pelo menos inicialmente, dizer, não, primeiro, que é o que têm dito, primeiro cumprem o que está em vigor, depois logo se vê. Eu percebo qual é, agora, é realista? Não estou seguro e por isso mesmo é que eu estou convencido que haverá um compromisso, a Grécia vai fazer um bocadinho mais e chega a um compromisso, com ou sem o adiamento, não sei, mas que permita um pouco mais o cumprimento. Porque, enfim,
o Banco Central Europeu, a chanceler alemã, também não são desprovidos de inteligência. Não vale a pena ter um programa que é evidente que não vai ser cumprido. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença e análise aqui neste grande jornal.